Bom, o primeiro vídeo que apareceu aqui foi do Pink. Eu já reagi a esse canal, é bom. Bom, vamos nele, que senão a gente perde muito tempo escolhendo o vídeo. Calma, isso não é assombração, Os russos né, são simplesmente perturbadores. Pô, isso não é assombração. É um cara estranho, que parece que tá pelado, inclusive. Não, tá. Nesse take aí, que porra é essa? Que é isso? É um bicho estranho. Porra, que negócio é esse que eu tô vendo? Esse bicho não tem aura pra me assustar, não. Os russos são simplesmente... Não tá aparecendo na tela? Mentira. Não tá mesmo, ó. Vamos lá. Ó, é esse bicho aqui que eu tava falando. Pô, vocês não me avisam? Esse bicho aqui, ele não... Tá vendo? É o primeiro frame do vídeo. Não tem aura pra me assustar esse bicho. Os russos são simplesmente perturbadores. Eu nem falo O cara fala, os russos são simplesmente perturbadores e mostra uma criança, mano. Qual foi? isso pelos rumores de... Mano, eu já vi esse cara no Instagram, que o urso é amigão dele. Mas ele dá uns mata-leão no urso assim, mas ele dá uns abraços também, é fofinho às vezes. Eles lutarem com ursos com as próprias mãos, ou pelo fato que eles recebem treinamento balístico militar lá nas escolas. É que pelo... Mano, isso é estranho. Receber treinamento balístico nas escolas, mas em todas as escolas? Ou é só em escola tipo militar? Mesmo em escola militar, se for... Não, escola militar tem sentido. Mas se for em todas as escolas, what the fuck, mano? Menos pra gente aqui do ocidente, eles muitas vezes são vistos como figuras de pessoas extremamente corajosas e mais conservadoras, digamos assim. Opa! E nessa visão que porra foi essa? Meio pesada que se passa sobre eles, o terror de lá acaba que ficando meio mascarado e até meio deixado. Caraca, mano. Parece a Nina de Fullmetal Alchemist, a que o pai transformou em quimera, não parece? Ó, o zoinho da Nina. Quem já viu Fullmetal Alchemist, olha o cabelo aqui. Porra, parece... Nossa, isso é triste. Top momentos tristes dos animes. De lado, mas a verdade é que a Rússia também esconde coisas bastante estranhas. Mano, a cara coisas dessa menina como tá essa, bêbada. que, bom... É menina ou menina? Posteriormente e sugeriram mano, que ela pro tava vídeo de possuída. hoje, eu separei uns vídeos e umas lendas pra gente... Caraca, o olho da boneca começou a sangrar, mano. Mano, pro vídeo de hoje, eu separei uns vídeos e Creep, tá? Creep. umas lendas pra gente tá dando uma olhada e explorar um pouco do que se passa e acontece nas ruas daquele país. E bom, sem mais delongas... A pessoa sumiu da cama do nada, mas teve um corte ali. Então comecemos. Assombrações russas. Let's go. Mano, o que é isso que eu tô vendo? É um fantoche, né? É tipo o Renanzinho e o Marcelzinho. São fantoches, né, galera? Ó, as perninhas de pano aqui. Quando a gente lembra da Rússia, vem direto à mente aqueles rumores estranhos de tentativas de experimentos que muitas vezes infligem os conceitos de ética e moral de um ser humano. Claro. Não pensava nisso direto. Mas eu não sou especialista em Rússia também. Quando eu penso em Rússia, eu penso em vodka. Claro que para o governo, o bem da população é sempre visto em um maior número. E bom, é nisso que alguém sempre acaba sofrendo com isso. E é bem numa dessas que surge essa história aqui, o experimento russo do sono. Não envolve exatamente um fantasma, mas quase isso e até mais perturbador. Essa é uma das imagens mais famosas e representativas dessa história. Lá pro fim da década de 40, um suposto experimento envolvendo 5 homens que até então eram apenas políticos foi realizado. Não se sabe exatamente o... Mano, essas imagens foram perturbadoras desse magrelo aí com essa coisa de hospital aí, esqueci a palavra, essa roupa de hospital, sei lá. Porquê deles estarem sendo cobaias. Mas segundo as teorias, dizem que eles estavam recebendo um tipo de tortura ou algo assim, literalmente Parece, legalizada, né? como deles. forma de experimento social. Mano, se essa filmagem é verdadeira, olha a finura da canela dessa pessoa. A ideia era simples. Eles ficavam trancados por 30 dias em uma sala sem interação social, a não ser a deles mesmos, e se alimentavam apenas com ração seca e um pouco de água. E para que... Mano, eu acho que experimento assim acontece até hoje, tá? Acho que acontece aqui nos Estados Unidos, pessoas que estão no corredor da morte, que, sei lá, que não tem família, que não tem ninguém que vai procurar sobre elas. Eu
Eu acredito que a ciência não parou de fazer teste em humano, não, mano. Fonte, vozes da minha cabeça. Pode ser porque eu espero o pior do ser humano? Pode. Mas eu falo assim, mas eu também espero coisas boas do ser humano. É que eu sei que, assim como existe pessoa muito boa, existe também pessoa muito ruim, né? Nunca dormissem, recebiam toxinas que eram inaladas através de um gás, justamente para que nunca pudessem dormir durante aquele período. Gabriel, a gente Esse precisa tal voltar. gás era o que os mantinha vivos sem descansar. Nos primeiros dias, tudo aconteceu normal. As cobaias recebiam aquele gás e realmente não dormiam, e ainda se portavam como humanos normais. Mas tudo começou a mudar Eles quando são o quinto humanos dia normais, chegou. Os homens que estavam ali já não falavam mais entre si, e na verdade pareciam estar entrando em um estado mais primitivo e até mais paranoico. Os responsáveis pelo experimento acreditavam que aquilo era algum tipo de reação do gás com os indivíduos, e que tudo estava acontecendo de acordo com o É uma consequência da falta de sono por tanto tempo, né? planejado. Com o passar de mais alguns dias, eles já nem Mano, isso é pareciam mais bizarro. humanos normais. Apenas sussurravam palavras e ficavam se debatendo em frente às câmeras, e nem tinham mais reações naturais. Tinham se tornado apenas cascas, quase que se deteriorando em um estado vegetativo. A partir desse ponto, eles já não eram mais humanos. Em determinado momento, um dos homens começou a gritar incansavelmente, e só parou 3 horas depois. O motivo era que suas cordas vocais tinham sido simplesmente rompidas. Nossa. A partir do dia 12, os cientistas já haviam desistido completamente do experimento e deram como uma suposta falha. Eles então decidiram liberar as Nossa, é isso, libera todo mundo fudido. Desculpa a palavra, galera, desculpa, escapou. Mas libera assim? cobaias, abriram as celas e disseram para que os mesmos fossem livres e tivessem as suas vidas de volta. Só que eles simplesmente não queriam mais sair dali. Sussurravam que queriam ficar presos para sempre à cela e dependentes do gás, e tornaram-se cascas vazias, com tão pouco um resquício de Eles ficaram viciados no gás, então. Deve ter alguma coisa no gás que deixava eles viciados, né? Pra eles não quererem sair e falarem que querem mais gás. consciência. Ou estarem aí. Outra lenda urbana que envolve essa ideia de experimento macabro, Skinwalker. eu achei interessante essa aqui, o Metrô 2, que fica na cidade de Moscou. Essa lenda envolve um suposto túnel secreto que foi construído durante o governo Gosto desse de lenda cara que tá urbana. aparecendo aí na tela. Esse cara aí que matou pouca gente, né? A princípio, ele foi Mais que construído Hitler. para a mobilidade melhor dos soldados e do próprio exército. E também dizem que em casos de guerra nuclear ele viria a servir bem. Mas ainda tinha um problema nisso. A construção desse tal túnel nunca foi confirmada para a população, e muito menos registrada oficialmente. Em entrevistas posteriores, os responsáveis pelo governo da época nunca confirmaram a existência desse tal túnel, porém, em momento algum, nunca chegaram a realmente negá-lo. De acordo com as teorias, o túnel teria cerca de 300 metros, e curiosamente Caramba, longo. teria uma entrada direta à casa dos oficiais do governo, o que realmente é bem estranho. Ah, é estranho. É uma fuga pra caso realmente tenha alguma coisa nuclear, alguma guerra, eles conseguirem sair de boa, pô. Quem vai se ferrar é a plebe. Os políticos tudo sempre tem um plano. Na época, isso gerou bastante repercussão entre os jornalistas e escritores, mas nada nunca realmente foi confirmado. Teorias mais atuais que surgiram nos dias de hoje chegam a citar que esses supostos túneis Boa eram noite, na verdade Stark. um local de descarte de vítimas que davam errado nos experimentos. E que debaixo do chão, onde todo mundo pisava, teria pessoas que um dia já foram civis normais e que agora seriam vítimas de experimentos que literalmente tiraram a sua humanidade. Os experimentos russos em si são realmente perturbadores, mas a Rússia também tem A suas música. lendas mais folclóricas, digamos boa assim. Quase que em toda parte do mundo existe aquelas histórias de fantasmas na estrada e fantasmas na ponte. E mano, A reação é dos caras claro foi que a meio Rússia não seria diferente. Um ser penoso, cuja acredito eu ser uma alma penada, conhecida como o fantasma de Perovskaya. Imagine você estar caminhando pelas ruas de Moscou. Sente Legal. aquele frio do ambiente que em algumas vezes pode vir seguido da neve. E de repente uma neblina cai sobre o local que você estaria passando. E talvez essa seria a sua situação.
Que é isso? Não tem a parte de cima? É só a cintura pra baixo? Que cacete é esse? Não tem do dorso pra... Não tem da cintura pra cima? Esse vídeo seria referente ao tal fantasma de Perovskaya, que segundo a lenda, um suposto homem carregado de sentimentos negativos haveria se jogado dessa tal ponte. E aí ficou E só após metade do isso, corpo? as pessoas começaram a relatar coisas meio estranhas e até sobrenaturais vindas daquele local. Rangidos estranhos vindos da ponte, e até relatos de que em noites Faltou pagamento pro editor. Aí é osso, né, Yuri? Aí só fez metade do corpo. com mais neblina, uma suposta forma meio penosa poderia Esse ser vídeo foi vista só de metade pé assustador. ao canto da ponte. Tá fazendo cosplay de Gojo. E bom, levando em conta as lendas do folclore Porra, isso é assustador. Que tá com uma galinha na boca, uma véia com uma galinha na boca no telhado. É assustador, a gente pode concordar, né? em geral, quase que em todo canto do mundo se tem lendas de almas penadas que ficam vagando após a sua morte, coisa que podemos ver em literalmente qualquer canto do mundo, cada um com seu modo de agir. Mas que bom, já sabemos o que Isa, acontece isso é bem caso uma específico. delas chegue Ah, se o Christian vê essa véia com a galinha na boca no telhado, é dentro, meu irmão. É dentro. até você. Vocês vão ter que... Que porra é essa? Olhando para um lado mais estranho do folclore, a gente poderia acabar se deparando com uma das entidades mais controversas que existem na Rússia. Qual? Entidades que muitas vezes se fingem de senhorinhas boazinhas para se aproximarem sem suspeitas, que na maioria dos casos não têm as melhores intenções. As bruxas são literalmente seres que se dispensam a apresentações e sempre estão presentes Pô, bruxa é uma figura que, tipo, que assim como lobisomem e aparições de OVNI, né? Estão em todos os lugares, já reparou? Várias mitologias, folclores diferentes, sempre tem as mulheres da feitiçaria, lobisomem e aparições no céu. Pode reparar, são 3 coisas que estão praticamente em todas as histórias do mundo. em todas as culturas Lugares. do mundo, com vez ou outra algumas pequenas diferenças, mas que sempre estão em busca de um mal semelhante. Bruce, Tec, lenda japonesa, já ouviu falar? Eu fiz um vídeo que, se eu não me engano, mencionou essa lenda. Pô, o Japão tem várias lendas sinistras. Assim como aqui no Brasil, temos lendas de senhoras que se escondem em meio à sociedade e são praticantes de magia e rituais até mais cabreiros. Lá na Rússia também teríamos entidades conhecidas No Brasil tem várias mulheres que se dizem bruxas, né? Que elas falam que elas fazem rituais, feitiçarias e tal. Eu nunca fui a fundo entender o que elas fazem, mas tem várias, né? Inclusive minha tia, ela fala que ela é bruxa. como a Baba Yaga. Só que ela seria uma ideia de bruxa bem mais diferente e até mais perturbadora do que a gente conhece. O termo vem lá do folclore eslavo, e ela é presente em diversas culturas lá do folclore leste europeu. Uma bruxa cujos relatos seria uma senhora canibal, onde vez ou outra ela sairia de sua casa apenas para reencontrar novas vítimas. Provavelmente você já ouviu dizer que bruxas vivem em cavernas e em florestas, que esse também é o caso dela, só que, pasme nisso, ela sempre deixa bem claro onde é o seu domínio. Essa seria uma ilustração de como é a casa dela, uma cabana Ela tem uma casa com pé de galinha. Perdeu a aura. feita de madeira velha, com estranhas pernas de galinhas que mantém a casa em pé. As vítimas dela tendem a ser pessoas mais jovens, e assim como eu citei anteriormente, ela na maioria das vezes pode aparecer como uma senhora inofensiva, que na verdade não é lá muito bem o caso dela, onde um pequeno descuido poderia literalmente se transformar na próxima refeição Nossa, que truque dela. perturbador, mano. Se tem alguma coisa que realmente me dá medo, de longe não são nem fantasmas e muito menos criaturas. É que na verdade o maior mal que realmente pode se pisar aqui na Terra são os Os próprios seres humanos. próprios humanos. Em alguns casos, algum deles podem ir até além do inimaginável. Agora por si, Porra, total. Só pelos experimentos aí, se esses experimentos que ele falou são verdades, né? Olha o que... Você vê algum animal fazer tão mal pra própria espécie igual o ser humano? Não vê, pô. imagine você, uma pessoa normal, acaba vivenciando uma das cenas mais repugnantes e bizarras que se pode ter. Isso vindas diretamente de um conhecido seu. Bem, esse foi o caso com esse cara aqui. Em meados de 2011,
A defesa civil russa descobriu que Moskvin haveria profanado túmulos de crianças inocentes para sequestrar os seus corpos por um motivo bastante estranho. Acho que dá pra imaginar. Nossa, isso é doentio. Mas quem é esse cara e por que ele fazia isso? Doentio. Esse é um dos casos criminais mais macabros e profanos acontecidos na Rússia atual. O mesmo ficou conhecido nas mídias como o Senhor das Bonecas ou colecionador de bonecas humanas. Mentira, que ele tipo, empalava as crianças pra transformar elas em brinquedo, mano. Tipo o museu a Casa de Cera. Era basicamente isso. Tudo era tão bem feito porque eram pessoas de Só verdade. pelo nome, coisa boa já não vem pela frente. Até então ele era apenas um homem comum, meio excêntrico, e que as pessoas diziam que não aparentava algum tipo de mal ou perigo para a sociedade. Na verdade, muito pelo contrário. Ele era quase que um homem brilhante e extremamente promissor. Mas detalhe nessa frase. Você já reparou que muitos psicopatas têm alto QI? Aquele palhaço, o palhaço Pogo, Kogo, que era um serial killer, tinha QI alto. Ted Bundy também tinha um alto QI. Vários. Eu só lembro desses dois, mas são vários. Se eu procurar que são vários. Oculte as suas intenções. Essa é a terceira lei do poder, e é justamente o que esse homem fazia. Calma aí, pô, você fala a terceira lei do poder e não lê? Vamos ler. Terceiro, oculte suas intenções. Mantenha as pessoas na incerteza e no escuro. Se elas não sabem o que você está fazendo, não podem preparar uma defesa. Desvia a atenção, use falsos sinais e mantenha seus verdadeiros planos em segredos. Do poder de FDP fazia. Também. Até esse momento de sua vida, ele já era um historiador bem renomado e extremamente respeitado. Sabia falar diversos idiomas. E como eu disse anteriormente, ele era brilhante no que fazia. Só que por trás de toda essa máscara de bom homem, ele escondia um crime que infringia qualquer ética do pós-morte e sobre o corpo de uma pessoa. Moskvin vinha estudando um pouco de mitologia celta, pesquisando sobre históricos de cemitérios locais próximos a onde ele vivia e que lhe permitiam um acesso com facilidade a esses locais. Tudo ocorria como em seus planos. Bizarro, né, Angela? Até determinado momento que ele se encontrava há muito tempo isolado, sozinho em sua casa, e então seus pais decidiram fazer uma visita surpresa a ele. Os mesmos que viviam a quilômetros de distância. Nossa, os pais do cara que descobriram as bonecas humanas, quer ver? Nossa, imagina a decepção, o desgosto dos pais. É dali, e não faziam ideia de como estava a vida dele. Quando eles chegaram lá, abriram a porta da casa, e foi então... o teatro de bonecas começou. Nossa. Mano. Será que essas fotos são reais, galera? Será que são as crianças que ele fez isso, cara? Pô, tem uma filha pequena, isso daí é paia demais, velho. Ah, mano, acho que é sim. Mano. A cada cômodo que se passava, haviam bonecas de pano preenchidas com corpos. A maioria tinha apenas entre 3 a 12 anos de idade. O que faz com um cara desse, velho? Tem que desviver, não é? Ah, mano. É vala, cara. E pior que é barato, sabe, cara? Mesmo que as crianças já não estavam mais vivas, cara, o desrespeito com as famílias, com os próprios corpos. Pior que a gente fala isso, vala é muito simples, né, cara? Que é isso, acabou pra ele, só acabou. Por isso que eu acredito que tem que ter justiça divina, cara. Um cara desse não pode pagar só com a vida, mano. Ele tem que queimar realmente pela eternidade, velho. Obviamente horrorizados com o que haviam visto de seu próprio filho, no mesmo momento ligaram para as autoridades, que posteriormente prenderam Moskvin e levaram o caso a público. Em laudos posteriores diziam que Moskvin visitava cemitérios quando tinha oportunidade. Procuravam por defuntos de crianças que haviam acabado de ser enterradas e as sequestravam e Mano, é por isso que eu prefiro muito mais... Não é criticando que... Eu achei o vídeo massa, tá? O que ele tá falando aqui. Só que, tipo... Por isso que eu falo que sempre o que esperar de pior é do ser humano. Não é de fantasma, não é de nada disso, velho. É do ser humano, mano. Nada supera a nossa espécie, infelizmente, cara. Posteriormente a transformava em suas bonecas.
Nossa. Ele as vestia com roupas diferentes, tocava em seu corpo como se fosse dono delas, Nossa. brincava com elas e deixavam espalhadas pela casa como se fossem as suas decorações. Ao todo, foram encontrados 29 corpos em meio à sua casa, dos mesmos Mano, 29... Ah, mano. que ele usava uma substância química para mumificar os corpos e Ele preservá-los. empalava as Em crianças, entrevista sobre o basicamente. caso, Moskvin dizia sofrer por problemas mentais. Ele chegou a afirmar que em determinados momentos fazia aquilo pois queria ter filhas. E fazendo isso, ele conseguia de alguma Cacete, forma mano. trazê-las de volta à vida e as dando uma nova casa. Era isso sim. Isso só é doente, cara. De outra vez, ele prova estar agindo embasado na terceira lei. Não, e sempre que acontece uma parada dessa, quando a pessoa é pega, ela fala, eu sou insana, não posso ser julgado porque você é insano. Com certeza louco você é, mas não tem que ter essa, velho. Tem total discernimento, cara, que tá fazendo merda. Pô, o maluco... Ai, poder. que ódio, velho. Moskvin realmente acreditava que o que ele fazia não era nada Mano, olha isso. errado e nem sequer deu ao luxo de pedir desculpas para a família das vítimas. O mesmo foi diagnosticado com esquizofrenia Concordo e com se você, encontra Game preso em um News. manicômio até os dias de hoje, onde tão pouco se sabe se um dia ele vai sair de lá. Não vai. Esse é Não vai. literalmente um dos casos modernos mais bizarros que eu E se sair, eu torço pra que alguém cate ele. encontrei para falar. Ele não só abusava de corpos humanos, como infligia conceitos de ética moral e de qualquer sanidade mental. Um verdadeiro perigo exposto para a civilização. Nossa, mano. Um homem cuja sabia muito bem o que estava fazendo. Mano, bizarro. A Rússia é bastante estranha. Assim como os demais países que eu já citei em outros vídeos, ela também esconde casos macabros como esses que a gente viu. Meu Entidades irmão, que besouro é esse? que, cara, realmente tem um grande diferencial comparado com os que a gente já conhece aqui do Ocidente. Um país que, debaixo de toda aquela neve, com certeza esconde muitas histórias. E eu não sei se vocês também notaram, mas parece que ao decorrer desse vídeo, o maior perigo de lá são os próprios humanos e não os fantasmas. Já vi esse vídeo em Histórias de vários experimentos vídeos. estranhos e entidades que são diferentes e essas coisas. Mas claro, isso é só o lado sobrenatural da história. Tem muita coisa boa pra se fazer lá. Tipo aqueles locais com inverno cheio de neve, a cidade de Moscou, que é uma das cidades mais famosas do mundo, com aquela catedral toda vermelha, o Museu da Hermitage lá em São Petersburgo, e cara, muita coisa que realmente só tem lá. Mas A gente tem uma seguidora aqui da live, a Thalita, que mandou até superchat, que são Live Pix, que ela é da Rússia. Você ficou sabendo desse caso, Thalita? É recente? Pelas fotos é recente, né? Pela qualidade das imagens é um caso recente. Deve ter até falado, mas eu fiquei tão... Fiquei atormentado com esse daqui, mano. Nossa, mano. enfim, se algum momento você for lá, dá aquela prevenida básica pra nenhum bicho te pegar. Por agora, fiquem com essa musiquinha legal aí, e a gente se vê em breve. É, mano, a Rússia é hardcore. Que porra é essa? Escroto. Enfim. Gostei do vídeo. Sou inscrito no canal dele já, ó. Já reagi ao Localizado canal no dele, norte. achei bem All Noctis. Apareceu do nada o Noctis. Assombrações em florestas são sinistras. Ó o que nos recomendou aqui. Se vocês curtirem, a gente pode emendar nesse, hein?